Tem gente que já esqueceu o que Deus fez e tem outros que estão trocando o que Ele fez por qualquer coisa pior. É sobre isso que nós vamos falar agora na live devocional para uma vida plena, Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, verdade absoluta de capa a capa, para mim e para você, diretamente aqui da Suíça para a tua vida, hoje num dia frio, tá frio, pensa no frio, gente, neve comendo solta, e o frio tá aí, mas nós vamos lá, tô com meu cafezinho, e você? Marca alguém nessa live, e nós vamos falar hoje sobre a questão do jejum, a presença de Jesus em meio aos discípulos e o que ele falou a respeito de remendo de pano novo em roupa velha. Shalom, Linde, shalom a todos os meus alunos especiais do Instituto Alus Mundi, shalom a todos, queridos amigos, parabéns, Jane e Paulo, pela unção pastoral na vida de vocês, Deus os abençoe poderosamente, vi as fotos, fiquei muito feliz. Glória a Deus. Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, para sempre. Pai, fala conosco, Senhor, através dessa live. Depositamos nosso coração em Ti. Em tempos de batalhas, tempos difíceis, decidimos, Senhor, correr para os Teus pés, para os Teus braços. Ó Senhor, ministra aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, gente. Olha só, nós estamos aqui na temporada Jesus, que está acontecendo uma vez por semana, né? Eu precisei reduzir aqui as lives, mas elas estão ficando salvas, né? Ali no YouTube também, aqui no IGTV. Você pode acessar todas elas ali e ser edificado poderosamente. Você pode também fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na minha bio. Você pode também conhecer nossas redes sociais. Tem ali na minha bio um webinário disponível para você. Tá? Então, seja profundamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, queridos. Na temporada Jesus, nós estamos seguindo em ordem cronológica dos fatos da vida de Jesus. E na semana passada, a gente falou sobre o chamado de Mateus, uma live muito especial, recebi muitos comentários, gostei muito, foi muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a questão do jejum. O texto, a gente tem alguns textos de base aí, então vamos começar aqui por Mateus capítulo 9, verso 13. Mateus 9, 13. Perdão, 9, 14. Alguém escreve para mim aí, Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha, o odre, se rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Muito bom. Esse texto, ele também surge lá em Marcos 2, onde Marcos descreve a mesma coisa, né? A gente vê também lá em Lucas capítulo 5 a mesma descrição, com um detalhe que eles dizem como os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então traz a resposta, né? Então aparecem nesses três lugares. Eu comecei essa live dizendo para você o seguinte, que tem gente que esqueceu o que Deus fez e outros estão trocando por coisas piores. E é sobre isso que
também esse texto fala. Esse texto ele começa mostrando o seguinte, que o jejum era uma prática comum, era uma prática corriqueira ali do povo hebreu. E tanto que no Novo Testamento não tem muitos ensinamentos sobre o jejum. Hoje a ciência tem comprovado os poderes transformadores no físico que o jejum traz, né? Como renovação de células, e quem é expert no assunto aí pode falar muito bem, tem muito material importante sobre isso. Agora, o fato é que o povo judeu estava muito acostumado com a prática de jejum. Eles jejuavam pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Né? Nós temos aqui a Priscila, pode te ajudar nisso aí. Né? Tem outras pessoas aí muito capacitadas, eu sou o menor, né, nessa área aí. Né? Só creio nessa prática e creio que ela é muito positiva, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E aqui a questão que surge da parte dos discípulos de João Batista e dos fariseus é o porquê os discípulos de Jesus não estavam jejuando, eles estavam comendo e bebendo, enquanto os demais jejuavam. E Jesus, ele traz uma resposta, ele fala assim, olha, como é que pode a noiva estar de luto quando o noivo ainda está presente? Jesus estava falando o seguinte, eu estou com eles, então agora não é o momento deles jejuarem, é o momento deles celebrarem, aproveitarem da minha presença. Aqui já começa uma revelação poderosa e um confronto interessantíssimo. Por quê? Porque aqui aponta para algumas coisas, e sem aprofundar muito, eu creio que uma dessas coisas é a tentativa do povo ali de Israel viver o judaísmo apenas tentando acrescentar algumas coisas por parte dos discípulos de João, por exemplo, por parte de alguns até que depois surge ali alguns questionamentos de pessoas que estavam querendo simplesmente acrescentar Jesus na sua maneira de viver. E é isso que a gente vê hoje. Gente, o Evangelho, ele aponta para uma decisão de vida. E essa decisão, ela está baseada em quê? Ela está baseada em arrependimento, que acontece através de convencimento, confronto, que nos faz repensar nossas atitudes, nossos pensamentos. E aí tem muita gente querendo domesticar o Evangelho. Tornar o Evangelho palatável para que as pessoas do mundo não se sintam tão confrontadas e se sintam à vontade na igreja. Gente, o que vai fazer as pessoas se sentirem à vontade na igreja não é você parar de pregar a verdade. É você recebê-las com amor. E por amor, e em nome do amor, você confrontá-las com a verdade. Porque só o confronto com a verdade prova o verdadeiro amor. A Bíblia fala que o amigo confronta um amigo como o ferro afia o ferro. Se você verdadeiramente ama as pessoas, você vai confrontar as pessoas que você ama com a verdade. Só que nós estamos vivendo num mundo dificílimo. Por quê? Há 20 anos, mais ou menos, sabe o que acontecia? A gente encontrava gente desviada e a pessoa dizia assim, eu sou desviado, eu estou em pecado mesmo. Estou fazendo isso, estou errado. Podia até dizer, me deixa aqui, é o meu momento, mas estou errado. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje o cara se sente, hoje é isso, ele se sente. O cara se sente um automóvel, ele vai morar na garagem. Ele se sente um golfinho, ele vai botar uma piscina no quarto. Entendeu? Aí ele se sente cristão mesmo continuando em uma vida de pecado. É isso que está acontecendo. O cara se sente cristão mesmo diante de uma vida de pecado não arrependido, não confessado. E quem confronta é que está errado. É isso que está acontecendo na atualidade. Isso é o tipo de gente que está querendo colocar remendo de pano novo na roupa velha.
Traduzindo, é isso. A pessoa quer continuar com a mesma maneira de viver, de vestir, de pensar, de sentir, de falar. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho que trazer esse assunto à pauta porque me enoja. A gente consegue ouvir no mesmo discurso. Se fosse das pessoas do mundo, já denunciava a mistura do santo com o profano, mas de líderes. Falando o quê? Falando em nome de Deus e depois palavrões, ou palavrões e depois em nome de Deus. Isso aqui é inaceitável. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. E tem gente que está falando o tempo inteiro que está no coração. Então é impossível você se dizer nascido de novo, filho de Deus, manifestante da nova natureza e produzir frutos incoerentes a essa nova natureza. Você está me entendendo? Mas isso tem a ver com pessoas que estão querendo arrancar um pedaço de pano novo e costurar na roupa velha. Gente, a roupa velha, ela tem um fator interessantíssimo. Ela é confortável. O sapato velho é confortável. Ele pegou o formato do seu corpo, o seu estilo. Só que ele vai te privar de viver as coisas novas. E Deus não vai derramar novidade de vida sem que antes a estrutura seja refeita. E aí nós entendemos o desafio de se quebrar as velhas estruturas. Olha aqui André falando, quando eu denunciei meu pecado e abri a ferida, doeu muito. Dói mesmo, faz parte, sabe? E isso faz parte do processo. Não tem como viver o processo de transformação de vida sem reviver a ferida, sem revisitar os lugares de erro e de dor. Para quê? Para que você repense o processo. Então é fundamental você entender que não dá para ficar com pano velho, roupa velha, e querer colocar tecido novo. O que Deus quer fazer? Deus quer que a gente se dispa do velho para que a gente se vista do novo. Nesse processo, Jesus está dizendo aqui no texto de Mateus 9 o seguinte: não se põe vinho novo em odre velho. Ele está apontando para uma necessidade de transformação pessoal. Então você não pode ficar como você está. Não dá. Não dá para ficar como está e acreditar que Deus vai fazer grandes coisas. Você tem que ingressar no processo de transformação da parte de Deus que te conduz à transformação da sua maneira de pensar. E isso vai confrontar o seu comodismo, vai desafiar você a voltar no lugar onde você caiu, que é o que a palavra de Deus fala em Apocalipse. Te aconselho que volte onde caíste. Por quê? Porque tem gente que esqueceu o que Deus fez. E tem gente que trocou o que Deus fez. Tem gente que trocou o que Deus fez, sabe pelo quê? Por uma maneira horrível de viver. Carnal, humana, mundana, banal. Por quê? Porque está como aquela semente que caiu no meio dos espinhos, foi sufocado pelas coisas da vida. Então preferiu abandonar, desistir, dizer, aquilo não era bem assim. Não, aquilo foi para um tempo, não foi para agora. Me diz uma coisa, o Jesus que realizou milagres antes da cruz, ele não vai realizar muitas coisas maiores depois da cruz e da ressurreição? Sabe o que a palavra do Senhor nos fala? Que se nós cremos no Cristo crucificado, imagina a nossa fé no Cristo ressurreto. Eu virei confrontar o meu povo. Eu sou aquele que reina e que governa e virei com cetro de justiça. Heribasto decam. É o que o Senhor está dizendo. Se você não quer acreditar, é a sua escolha. Amado, você que me segue, você que me conhece, sabe a minha vida. Eu quero dizer para você, revisita os momentos de manifestação da glória de Deus. Não tem como viver um evangelho light,
um evangelho banal, um evangelho que agrada ao mundo. O amor de Deus é aquele que nos confronta. O amor de Deus é aquele que olha para nós e nos convence de pecado, e esse convencimento de pecado é obra do Espírito Santo. E convencimento de pecado não te deixa à vontade, porque Deus não vai permitir você ficar arrancando pano novo e botar em roupa velha, porque senão a tua vida espiritual fica estagnada. Agora é sim a hora de jejum. Agora é a hora da gente se abster de algumas coisas em prol de outras. Agora é a hora que a gente precisa, sim, se esvaziar para darmos lugar para o Senhor nos encher. Deus não vai colocar vinho novo em odre velho. O odre era aquele vaso de couro que laceava conforme o vinho novo ia fermentando e expandindo. E é isso que revela um processo de crescimento espiritual da nossa parte. Para aqueles que acham o seguinte, que pelo fato de Jesus ter morrido na cruz e a cruz ser completa, e acham que já se apoderaram disso completamente, então o que você está fazendo na terra, meu filho? Já era para a carruagem ter passado e te levado. O fato é que nós fomos salvos por Cristo. Somos salvos, estamos sendo salvos todos os dias, graças a quê? Ao aperfeiçoamento da nossa fé e da nossa salvação, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses, no capítulo de número 2. Agora a Bíblia também diz que seremos salvos se perseverarmos até o fim. Então, para aqueles que têm medo de responsabilidade, chamam isso de meritocracia, eu quero te dizer uma coisa, não é na minha capacidade, nem na sua. Mas se nós fomos transportados do reino das trevas e levados para o reino da poderosa luz, estamos enxertados em Cristo. A Bíblia é muito severa em dizer que o machado está posto à raiz da árvore. Aquele que não produz muito bom fruto será cortado e lançado fora. Significa o seguinte: se não é pelo meu mérito e eu estou enxertado naquele que me capacita de todas as formas a produzir muito bom fruto e mesmo assim eu não produzo, o juízo vem. Então, o que você está tentando fazer? O que eu quero na minha vida é me despir cada dia mais do velho, das vestes velhas e me vestir de vestes novas. Muitas pessoas abriram mão de coisas que viveram com Deus por nada. Limitaram essas coisas a um mover, a um tempo, quando Deus simplesmente estava dizendo: olha, eu abri uma porta de relacionamento, isso é um trampolim, vem para dentro, corre, se aprofunda. Como que você considera as suas experiências com Deus? Qual o valor que você dá para as suas experiências com Deus? Quantas vezes você sentou embaixo de uma árvore para fazer um a sós com Deus, leu uma Bíblia, pegou um papel e escreveu algo que Deus falou no seu coração? Aonde está aquilo? Aonde foi parar aquilo? Tem gente que deu lugar a filosofias vãs, tem gente que deu lugar a teologia fraca, caída. Tem gente que deu lugar ao humanismo, tem gente que deu lugar trocou a rocha eterna pelo tijolo. Agora você pode voltar aonde você caiu e dizer: Pai, eu quero me levantar, eu quero reconsiderar, eu quero dar o valor genuíno, o devido valor a todas as vezes que o Senhor ministrou meu coração através da palavra, da oração, de pregações, de hinos. Tem gente que trocou isso por qualquer coisa vã. E aí pegou qualquer retalho de pano novo, pôs na vida, só para se sentir melhor. Se você fez isso, tem um caminho de volta. Deus não vai colocar o vinho novo em odre velho. E esse odre, ele envelhece, ele perde o poder de expansão. Quando a gente perde a capacidade de crescimento, nós estamos determinando a interrupção do derramar do vinho novo de Deus. Mas enquanto você se permitir, se expandir,
crescendo na graça e no conhecimento, na capacitação que vem do alto, na unção, na dependência do amado Espírito Santo, indo para Ele com as suas dores, suas tristezas. Sim, o Evangelho não te isenta de dores, de sofrimentos, de frustrações, de tristezas, não. Mas é em Cristo que nós encontramos abrigo, auxílio, capacitação, renovo, direcionamento. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui me ouvindo. Nós vemos na ciência, nós vemos em bons profissionais que nos treinam emocionalmente, da inteligência emocional, profissionais que nos ajudam no aspecto fisiológico. Nós vemos tantos direcionamentos até que a Bíblia nos aponta antecipadamente. Agora tem gente que prefere trocar o ensinamento bíblico por esses ensinamentos, quando eles devem ser complementares, entendendo que a Bíblia é superior e maior a tudo que existir na face da terra. E imaginar que ela é o necessário para que a gente creia. Você já parou para pensar nisso? Ali está a base, o alicerce, o fundamento para que a gente se expanda no relacionamento com Deus. Tem gente que está trocando. Hoje é dia de você pegar suas vestes velhas e terminar de rasgá-las. Você terminar de rasgá-las no sentido de humilhação diante de Deus. Por quê? Porque esse é o processo da caminhada. Sabe, tem um vídeo de um judeu falando um pouquinho, só um pedacinho do vídeo, né, que eu vi. Ele fala o seguinte, ele compara o crescimento e a geração atual com a lagosta, né? A lagosta, quando ela cresce e o casco que ela tem está apertado, ela tem que sair daquele casco, se esconder debaixo de uma rocha e esperar nascer um novo casco, maior do que o anterior, para que então ela possa continuar se expandindo. E ele diz o seguinte, que a atual geração, quando começa a se sentir incomodada, vai lá, toma um remédio, entende? E impede o crescimento, ela simplesmente se acomoda. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, você tem que encarar as situações da vida como oportunidades de crescimento. Não tem aquele ditado que diz tempos fortes fazem pessoas fortes, né? Tempos fracos fazem pessoas fracas. Então, aproveita a oportunidade da dificuldade. Para quê? Para se despir do velho, se vestindo do novo. Tem gente que se despiu do velho e está nu. Tem gente que não cresce mais e se arrebentou. Continua crescendo. O jejum, essa prática de abstinência que te permite se renovar. Pai, em nome de Jesus, leva-nos ao arrependimento, Senhor. Muitos decidiram se manter nas vestes antigas, muitos querem apenas acrescentar na veste antiga algumas coisas que eles acham poderosas e importantes para a atualidade. O Senhor está dizendo, eu não quero nada disso. Se eu te dei algo que te serviu, é para te conduzir até algo novo. Pai, nós não abrimos mão do que vivemos contigo. Ao contrário, nos despimos disso para recebermos coisas maiores. Quando o odre, ele fica velho, ele não é jogado fora. Ele é imerso na água, ele é ungido. E todo o resquício do antigo vinho sai na água e toda a unção torna aquele vaso flexível novamente, pronto para a expansão. Por isso, Pai, nos imerge no oceano do Espírito, na Tua palavra que nos lava, ó Senhor, e nos unge com o óleo do amado Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Uau, eu darei àquele que me pede e retribuirei àqueles que me buscam, diz o Eterno. Eu sou mesmo ontem e hoje e farei proezas no meio de vós. Senhor, como crianças, queremos crer nas tuas promessas para o dia de hoje. Que toda guerra, que toda batalha interna, emocional, que todo conflito cesse. Que haja paz no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa é a última live de 2022. Ano que vem nós continuamos com a temporada Jesus. Amém? A partir da segunda semana de janeiro ali nós estamos voltando, eu vou anunciar ali. Então, eu desejo a todos um feliz fim de ano, um feliz Natal, um feliz Ano Novo. A gente talvez entre de surpresa aí nessas datas, tá bom? Quero deixar aqui o meu e-mail, né? Muitas pessoas têm semeado ofertas e independente o valor, eu quero agradecer a semeadura no nosso ministério. Isso tem permitido a gente fazer coisas e estar com pessoas e lugares realizando algo incrível. Então, obrigado a sua generosidade. Está aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Lança a tua semente. Amém? E para os meus alunos aí do Método Golden, né, do Instituto Alus Mundi, a gente tem aula quinta-feira, né, nosso aulão, fica ligado. E ano que vem, se Deus quiser, novidades e bênçãos para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, muito obrigado, vou sentir falta também. A gente se vê em janeiro de 2023, continuando a temporada Jesus para abençoar a sua vida. Grande abraço a pastores, amigos, familiares, novos aqui no meu Instagram. Vai lá, me segue nas minhas redes sociais, né? E vai ser muito bom ter você mais perto. Amém? Que bênção. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, e a gente se vê no começo do ano. Grande beijo, vou salvar a live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Tchau, tchau.